epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 26. Nos diz assim a palavra de Deus: e sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. O tema, como todos sabem, extraído deste versículo que nós acabamos de ler, é vivendo como filhos de Deus. Todos sabem, são conhecedores, que o processo bíblico da salvação se dá por meio da regeneração, da justificação e da santificação do ser humano. Pela regeneração, o ato de nascer de novo, a natureza é mudada. O ser humano, ele recebe a natureza divina. Pela justificação, fomos declarados justos. Pela santificação, tornamo-nos semelhantes a Deus. Pedro, o apóstolo, na sua primeira carta ou epístola, capítulo 1, versículos 15 e 16, ele disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Todavia, é pelo processo da adoção que somos feitos filhos de Deus. E é importante frisar que a adoção somente é possível mediante a aceitação de Jesus Cristo como Salvador. O evangelista João, no Evangelho, capítulo 1, versículos 11 e 12, ele disse: veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O apóstolo São Paulo, quando escreve a epístola aos Romanos, no capítulo 8, ou melhor, capítulo 11, o versículo 20, ele diz que por causa da incredulidade, Israel, simbolizado ali pelos ramos, foram quebrados da oliveira. Aí ele diz no versículo 17 que os zambujeiros foram enxertados na oliveira, detalhe, contra a própria natureza, mas aceitos pela fé. Porque Paulo, quando escreve aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, ele disse: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. O zambujeiro, por causa da fé, foi aceito na oliveira. E Paulo diz que eles se tornaram participantes da raiz e da seiva da oliveira. Quem não era povo, para se cumprir o que Oséias disse no capítulo 2, versículo 23, agora é povo e é chamado de filho de Deus. E o que é o processo da adoção? Em primeiro lugar, a adoção é o meio pelo qual Deus nos faz membros
da sua família. Olha o que o apóstolo Paulo, ele falou quando escreve a epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 2. Ele diz que no passado éramos filhos da desobediência, segundo o curso deste mundo. No mesmo capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que éramos por natureza filhos da ira. Mas o apóstolo João, quando escreve a primeira epístola universal, capítulo 3, versículo 2, ele diz: mas agora, no presente, somos filhos de Deus. Aí eu volto para a epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 13, 14, 15, 18 e 19. Paulo diz que Deus nos incluiu na sua família. O que é o processo da adoção? É um relacionamento, aleluia, conferido pela livre graça de Deus, que resulta na mudança de condição de escravo para filho. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 15, aleluia, diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, aleluia, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O que é o processo da adoção? E grave, porque a mensagem começa agora. Sabe o que é o processo da adoção? É a restauração do relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Repita comigo, repita comigo, repita comigo. É a adoção, é a restauração do relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Quando eu li a expressão Abba Pai em Romanos 8 e 15, essa expressão, o escravo, ele não poderia se dirigir a seu senhor dizendo Abba Pai, não, porque ele era escravo. Isto é uma expressão que expressa o sentido de um relacionamento íntimo, próximo, entre pai e filho. Escravo não pode chamar seu senhor de Abba Pai. Somente filhos, somente filhos, somente filhos. Preste atenção. Sabe qual é a diferença entre o cristianismo e as demais religiões? É justamente a relação entre o Deus Pai e seus filhos. Prestem atenção. O relacionamento de Deus lá no Éden com Adão era um relacionamento de criador, criatura. Deus, homem. Não havia intimidade. E esta relação, este relacionamento foi interrompido pelo pecado. Glória a Deus. Com isso, uma barreira chamada barreira da inimizade, ela foi erguida. E é por isso que alguns, e apenas alguns, no Antigo Testamento, de vez em quando, mais precisamente reis, sacerdotes, profetas, recebiam o Espírito de Deus, somente eles, e de vez em quando. Agora preste atenção, a nossa filiação, ela foi concedida por Jesus na cruz do Calvário. Olha o que é que Paulo diz
diz aos Gálatas capítulo 4, versículos 4 e 5, se alimente da palavra, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Sabe o que era que Paulo estava dizendo? Que o Filho de Deus tornou-se filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Oh glória a Deus. Quem já está sentindo a presença dele aqui? Aleluia, oh glória a Deus. Quando nós falamos do relacionamento, queridos irmãos, aleluia, na cruz, preste atenção, Jesus, ele nos reconciliou com Deus. Vou repetir, na cruz, Jesus nos reconciliou com Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 10, a parte A: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus através da morte, ou pela morte de seu Filho. Na cruz, judeus e gentios foram reconciliados com Deus. Olha o que Paulo diz aos Efésios capítulo 2, versículo 16: e pela cruz reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Na cruz, Jesus reconciliou todas as coisas com Deus. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 2, versículo 20: e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Na cruz, Jesus reconciliou Deus com os homens. Agora escuta, olha o que significa esta palavra reconciliação. No original grego, reconciliação significa restabelecer, reconciliação significa restaurar relacionamento, reconciliação significa tornar as coisas certas, reconciliação significa remover uma inimizade. Isso descreve o restabelecimento de um relacionamento, escuta, adequado, carinhoso e interpessoal, que foi removido ou quebrado. Lembra lá do Éden? Foi quebrado, foi removido, mas agora não vai ser mais uma relação de Deus, homem, criador, criatura, não. A relação ou relacionamento agora será um relacionamento de pai e filhos. E olha o que a Bíblia diz. Eu começo a falar a Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que o Senhor está colocando em meu coração. Hebreus capítulo de número 12, versículo 7, a parte A, diz que Deus nos trata como filhos. Quando eu leio Hebreus capítulo 2, versículos 10 e 11, a Bíblia diz que Jesus nos chama de irmãos. Quando eu leio Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos somos o que? Filhos de Deus. Paulo referiu-se a Deus como Pai no início de todas as suas epístolas. Romanos capítulo 1, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 2.
Gálatas capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 1, versículo 2. Filipenses capítulo 1, versículo 2. Colossenses capítulo 1, versículo 2. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4. Tito capítulo 1, versículo 4. Filemão, versículo 3. Paulo diz: ele é pai, ele é pai, ele é pai, ele é pai, ele é pai. Cadê os filhos? Cadê os filhos? Aleluia! Oh glória, preste atenção. É através da vida dos filhos que o Pai, ele é glorificado. Vou repetir, é através da vida dos filhos que o Pai é glorificado. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está onde? No céu. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e imperversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Sabe qual é a nossa melhor ou maior pregação? A nossa vida. A nossa melhor pregação. Os filhos são reflexo do Pai. Ele é luz. Você está sendo luz. Para que não acontecesse, ou voltasse a acontecer o episódio do Éden. Olha o que é que Deus faz. Aleluia. Deus faz algo que eu acho simplesmente extraordinários. Aleluia. É lindo o que Deus fez. Na antiga aliança, sabe como que era? O homem habitava em Deus. O Salmo 91, versículo 1 diz: aquele que habita a sombra do Onipotente. O homem habitava em Deus. Deus agora vai fazer diferente. Deus vai inverter. Aleluia. Deus, ele vai habitar no homem. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: ele habita em ti, ele habita em ti, ele habita em ti. Escuta, a Bíblia fala de 3 templos: o templo de Salomão, o templo de Neemias e o templo de Herodes. Mas o Novo Testamento vai falar de um 4º templo, e eu acabei de citar ele. Sabe como é o nome deste templo? Esli Janai, Maria, João. Escuta, o templo de Salomão, Neemias e Herodes eram templos magníficos, feitos de ouro, de prata, de cobre, pedras preciosas. O templo, aleluia, chamado Esli Janai, que Deus agora vai habitar nele. Sabe qual é o material deste templo? É barro. Entenda o mistério.
barro. Isaías capítulo 54, versículo 8. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro, e Tu é o nosso oleiro, e todos nós obras das... Paulo disse, escuta, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de... para que a excelência do poder seja de Deus e não de... Escuta, olha o mistério de Deus dentro do barro. Olha para cá. Se eu colocasse aqui em cima deste altar um vaso de cristal reluzente e pegasse a rosa mais bela que existisse e colocasse dentro deste vaso, você olharia para o vaso ou para a rosa? Aí Deus diz, você não é vaso de cristal reluzente, você é vaso de barro. Aqui para nós tem coisa mais feia do que vaso de barro. Eu sou do interior do estado, tomei muito água na casa dos irmãos, de quartinha e de jarra. E sabe onde elas ficam? Por trás da porta da cozinha, de tão que são, aleluia. Mas Deus disse, vocês são vasos de barro. Olha para cá, porque se eu colocar aqui um vaso de barro e colocar a rosa dentro do vaso, você vai olhar para o vaso ou para a rosa? Para a rosa. Sabe por quê? Porque a honra não é para o vaso, a honra é para quem está dentro. Cadê os vasos de barro? Cadê os vasos de barro? Aleluia! Vivendo como filhos de Deus, escuta aí. Há muito tempo que Deus ele quer ter uma intimidade de pai para filhos. Eu vou dizer, faz muito tempo que Deus está querendo ter um relacionamento com você, íntimo, de pai para filho. E Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo de número 14: porque se sois guiados pelo Espírito de Deus, ou se todos são guiados pelo Espírito de Deus, Paulo diz, esses são filhos. A principal característica de um filho é ser guiado, aleluia, pelo Pai. E aqui Paulo está dizendo que os filhos, escute bem, eles são guiados, conduzidos, dirigidos, impelidos, movidos. Por quem? Pelo Espírito de Deus. Desde o início, escuta aí, desde o início, Deus vem preparando a terra, aplanando o caminho para chegar aonde Ele quer chegar. Quando eu leio o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, eu observo o Espírito Santo, Ele pairando, se movimentando sobre as águas.
Quando eu leio o livro do Êxodo, eu vejo o Espírito Santo como o agente capacitador da obra de Deus. Quando eu leio o livro de Levítico, eu vejo o Espírito Santo como o agente da santificação. Quando eu leio o livro de Números, eu observo o Espírito Santo como aquele que unge para a liderança, inspira a profecia. Quando eu leio o livro de Deuteronômio, eu vejo o Espírito Santo como o protetor. Em Josué eu vejo o Espírito Santo como aquele que opera de forma contínua, mútua e sobrenatural. Quando eu leio o livro de Juízes, eu observo o Espírito Santo como aquele que capacita homens e mulheres para executar atos heróicos e feitos extraordinários. Quando eu leio o livro de Ruth, eu observo o Espírito Santo como aquele que conduz a Cristo, parente remidor. Quando eu leio o primeiro e o segundo livro de Samuel, eu vejo o Espírito Santo como a unção. Quando eu leio o primeiro e o segundo livro dos Reis, eu vejo o Espírito Santo como o Espírito do Senhor. No primeiro e no segundo livro das Crônicas, eu vejo o Espírito Santo como a inspiração dos profetas. No livro de Esdras, eu vejo o Espírito Santo como a mão do Senhor. No livro de Neemias, eu vejo o Espírito Santo como o confortador. No livro de Esther, eu vejo o Espírito Santo como aquele que trabalha nos bastidores. Você não está vendo, mas ele está trabalhando faz tempo. No livro de Jó, eu vejo o Espírito Santo como o Espírito da vida. No livro dos Salmos, como orvalho e óleo. No livro de Provérbios, como o autor da sabedoria. No livro de Eclesiastes, como a força que produz ânimo. Em Cantares, como o guia. No livro do profeta Isaías, o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho e de fortaleza, de conhecimento e de temor. Em Jeremias, o Espírito Santo é fogo. Em Lamentações, o Espírito Santo, ele é o renovador. Em Ezequiel, o Espírito Santo, ele é o Espírito de Deus. Em Daniel, o Espírito Santo, ele é o revelador. Nos 12 profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo, ele se manifesta por nomes e símbolos. O Espírito Santo vai dando glória, vai dando glória. Ele é vinho, ele é chuva, ele é coluna, ele é selo, ele é penhor, ele é o que convence o pecador do pecado, ele é a força, ele é o promotor do avivamento no meio da igreja, ele é o Espírito de graça e de súplica, ele é o agente da restauração, ele é aquele que comunica a visão, constitui a mensagem, ele é o agente motivacional da obra de Deus. Levanta a tua mão para cima, levanta, 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 levanta. Adore a Ele por um minuto, adore a Ele, adore a Ele, adore. Adore, 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 adore. Adore a Ele por um minuto, adore a Ele por um minuto, adore a Ele. Vasuri bicadaia. Eleve de mente. Alaba manduki de casuri bidecadaes. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o Espírito Santo, ele é o consolador. Ele é o amigo do noivo. Ele é o Espírito da verdade.
Ele é o vento, Ele é a água, Ele é pomba. Quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, mas é conhecido, não é, por alguns como o Evangelho do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque no capítulo 1 eu vejo a promessa do Espírito Santo. No capítulo 2 eu vejo o derramamento do Espírito Santo. No capítulo 3 eu vejo milagres operados pelo Espírito Santo. No capítulo 4, ousadia pelo Espírito Santo. No capítulo 5, a divindade, a deidade do Espírito Santo. No capítulo 6, trabalho pelo poder do Espírito Santo. No capítulo 7 eu vejo a pregação inspirada pelo Espírito Santo. No capítulo 8 eu vejo a expansão da igreja pelo Espírito Santo. No capítulo 9 eu vejo a convenção pelo Espírito Santo. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos eu vejo o céu aberto para salvar pelo Espírito Santo. No capítulo 11 eu vejo salvação para todos pelo Espírito Santo. No capítulo 12 eu vejo livramento pelo Espírito Santo. No capítulo 13 eu vejo a obra missionária dirigida pelo Espírito Santo. No capítulo 14 eu vejo a obra confirmada pelo Espírito Santo. No capítulo 15 eu vejo a assembleia de líderes sob a orientação do Espírito Santo. No capítulo 16 eu vejo a prisão desfeita pelo Espírito Santo. No capítulo 17 eu vejo o avanço incessante da igreja pelo Espírito Santo. No capítulo 18 eu vejo a liderança da igreja sob a influência do Espírito Santo. No capítulo 19, demonstração de poder pelo Espírito Santo. No capítulo 20 eu vejo revelação concedida pelo Espírito Santo. No capítulo 21 eu vejo a previsão de fatos pelo Espírito Santo. No versículo do capítulo 22 eu vejo a presença constante do Espírito Santo. No capítulo 23 eu vejo a proteção contínua do Espírito Santo. No capítulo 24 eu vejo a coragem contínua pelo Espírito Santo. No capítulo 25 eu vejo a convicção total dada pelo Espírito Santo. No capítulo 26 eu vejo o heroísmo pelo Espírito Santo. No capítulo 27 eu vejo a consolação pelo Espírito Santo. E no último capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, eu vejo o progresso, a progressão total da igreja pelo Espírito Santo. Sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: é o Espírito Santo. Aleluia! E eu queria que você olhasse para a cara agora, por gentileza, glória a Deus, porque Deus colocou algumas coisas aqui em meu coração e eu quero compartilhar com você. Você que está aqui dentro da tenda e aqueles que estão no arraial, o Espírito Santo vai visitar a tenda, mas isso vai visitar também o arraial. Te prepare, Eudade, Meudade, Deus vai visitar vocês aí aonde vocês estão. Olhe para cá, aleluia. Quando a gente lê o final de Lucas, todos sabem que o Evangelho segundo escreveu São Lucas. É o primeiro tratado de Lucas a Teófilo. Atos dos Apóstolos é a continuação de Lucas. Todos sabem disso, é o segundo tratado de Lucas a Teófilo. Quando o Evangelho de Lucas se encerra, capítulo 24, versículo 49, Jesus encerra aquele Evangelho com uma promessa. Ele disse assim: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Aí ele diz no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até... Escuta, Jesus foi levado ao céu, assunto ao céu.
Eles ficaram olhando aquela cena bonita. Depois de 10 dias, 120 irmãos permaneceram no lugar, na posição. Muitos desistiram, mas 120 permaneceram. Se você ler 1 Coríntios 15, 6, Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Muitos desistiram, 120 permaneceram. A Bíblia diz no capítulo 2 de Atos, versículo 1: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Escuta, Jesus chega no céu, depois de 10 dias, festa de Pentecostes, 120 crentes reunidos dentro de um cenáculo. Ele vai descer. Imagina aqueles homens falando língua estranha. Alguns, versículo 13 do capítulo 2 de Atos diz: uns ou outros zombavam dizendo: estão cheios de mosto. Aí o versículo 14, Pedro, lembra de Pedro? Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, aquele Pedro que seguia Jesus de longe, aquele Pedro que não se apartou da espada. Ele se levanta, aí diz no versículo 13: esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta 9 horas da manhã, terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: mas nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu espírito, meu espírito, meu espírito. E eu já disse neste púlpito, derramar aqui não é abrir a torneira grande não, como alguns pregam. Derramar aqui é quebrar o cano e deixar. Tá passando aí na galeria, tá sentindo. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, nações, povos e gentes. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão sem distinção de sexo. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonho, sem distinção de idade. Também do meu espírito derramarei sobre meus servos e minhas servas, sem discriminação social, e profetizarão. Recebe o Espírito Santo. Já estou concluindo. Agora presta atenção. Isso foi no dia de Pentecostes. O Espírito Santo pousou. Agora, para os gentios começou na casa de Cornélio. E a Bíblia diz, meu pastor, em Atos capítulo 10, versículo 44, lá no dia de Pentecostes, ele pousou, devagarzinho, e pousou. Mas na casa de Cornélio, sabe como foi que o Espírito Santo chegou para a gente? Só existe essa expressão na Bíblia: ele caiu. Olha o que é cair, ó. Lembra do dínamos ou dunamis, como queira. É a dinamite, é a bomba atômica de Jesus. É a bomba
Sente a presença de Deus. Adolescente, coloca a mão no ombro desse adolescente que está aí ao lado de você. Coloca a mão no ombro, coloca a mão no ombro. É hoje que o relacionamento entre pai e filho será aprofundado. Comece a sentir algo especial de Deus, 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 de Deus aqui nesta. Sinta, sinta. Você vai sair daqui hoje diferente, porque desde quinta-feira Deus está falando. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto. Eu queria a sua atenção. Eu já estou concluindo. Eu quero que você entenda, escute. O Espírito Santo, ele vai fazer algo aqui hoje. Olha, escuta. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 11, versículo 20. Jesus chamou o Espírito Santo, sabe de como? De o dedo de Deus. O Espírito Santo é chamado de o dedo de Deus. E sabe para onde esse dedo está apontando hoje? Para você. Ele vai escolher hoje aqui, vai escolher a dedo. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, é pródigo, mas é filho. Ouça a voz do Pai. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado